para frente. Ali não se... Eram muitos idosos, tanto que os policiais falam isso no depoimento, que teve algumas pessoas que precisaram de ajuda para subir nos ônibus. Né? Tem um policial que ele fala isso, ele reforça isso todos os depoimentos, porque a pergunta é feita. Então, assim, para vocês terem noção das pessoas que estavam ali. E então as pessoas foram encaminhadas para a delegacia, elas ficaram muitas horas sem se alimentar. Para ir ao banheiro, elas tinham que pedir mais ou menos 5 ou 6 vezes para alguém retirar a algema para poderem ir no banheiro. E por volta das 10 horas da manhã, então, mais ou menos elas foram encaminhadas aos presídios da Papuda e da Colmeia. Eu me recordo que eu chego em Brasília às 8 horas da manhã da segunda-feira, e eu sabia que meu pai estava sem algumas medicações controladas, e quando eu falo isso que aconteceu com meu pai, é porque eu sei que aconteceram com outras pessoas. Porque como tem muitos idosos, a maioria das pessoas tem comorbidades e tomam medicações controladas. E essas pessoas ficaram sem acesso às medicações vários dias. Eu lembro que eu cheguei e comprei a medicação e fui até a Polícia Civil, que eu tive informação de que meu pai estava lá. E eu lembro de eu chegar e, pela primeira vez, eu uso a minha carteirinha da OAB em 8 anos. Eu, me formei e nunca tinha advogado. Então, eu entro na sede da Polícia Civil e eles já estavam dentro dos camburões. E eu lembro claramente de escutar eles orando e cantando hinos religiosos dentro dos camburões. E eu começo a gritar, Miguel Fernando, né? E ele grita, tô aqui, mana. Então, assim, a policial veio até o meu encontro e ela disse assim, não pode ter contato com ele. Eu disse, eu só quero entregar essa medicação. Por favor, faça chegar a ele. Até hoje a medicação não chegou, né? E eu me recordo também daqueles primeiros dias de presídio que nós estávamos lá. Eu me recordo que me chama muito a atenção também que a doutora Tainá, que é minha amiga hoje, né, que nós construímos uma relação juntas, passamos por esse sofrimento, porque ela também teve um familiar. E eu me recordo da história que ela conta, que quando ela chega no presídio, o irmão dela não estava registrado, então ela ficou 2 dias procurando o irmão que não estava registrado, que ele estava dentro do presídio. E aí ela sobe até o bloco e ela começa a gritar, e quando o irmão escuta a voz dela, ele fala, tô aqui. Aí aquele alívio de saber que uma pessoa de tão boa índole está lá, e naquele momento a irmã estava lá para poder acolher e entender e explicar, porque ninguém entendia, né? Tanto que, agora, voltando um pouquinho, quando eu estava indo para Brasília com meu irmão, meu pai disse assim, mana, não vem, a estrada é perigosa, e isso aconteceu com outras pessoas, por isso que eu relato o meu caso, porque amanhã a gente vai sair. Eu não sei o que está acontecendo, ninguém sabia que ia ser preso, e quem dirá ficar 6 meses numa prisão, né? Então, assim, eles chegaram no presídio, foram vacinados, né? Nos primeiros dias ali, se eu não me engano, me recordo, são 3 dias logo nos primeiros 3 dias, teve muitas pessoas que se recusaram a vacinar porque não foi mostrado o frasco que a pessoa estava recebendo, então muitos se negaram, mas a maioria acabou recebendo vacinas que enfim, vacinas. E eles ficaram ali mais ou menos uns 7 dias com a mesma roupa, sem toalha, sem higiene, kit de higiene básico. Então, assim, hoje a gente fala, e a gente escuta muitas coisas, a gente faz de conta que não escuta, porque quem está lá preso, a maioria das pessoas, são pessoas trabalhadoras, sabe? Pessoas de sol a sol, que pagam seus impostos, né? São pais de família, crentes. E quando a gente fala isso, não estou falando de pessoas perfeitas, porque todo mundo erra. Ministros erram nos seus depoimentos, né? Todos nós erramos, a gente sabe disso. Mas são pais de família que estão lá, pessoas que não mereciam estar lá, réus primários, pessoas que têm antecedentes criminais, e a maioria não tem antecedentes criminais. Não são um perigo para a sociedade, né? Eu vejo, né, o meu pai e os demais estão lá presos
porque eles representam uma ameaça. E isso não é verdade. Então, pode passar para o segundo. Quem tem antecedente está solto. Quem comete crimes hediondos, gravíssimos, está solto. Então, do dia 8, são muitas outras coisas que aconteceram, mas a gente vai tentar resumir, até por causa do tempo. Mas dos abusos, então, cometidos pela Polícia Federal no dia 9, que foi algo jamais visto e inimaginável, né? As pessoas foram colocadas dentro de ônibus, sem saber, supostamente passariam por uma triagem, e depois em paz, né? Tem vídeos que falam, vão em paz, vão nos ônibus, que vocês depois serão liberados para suas casas. E como tem... Pode passar, por favor. Tem um vídeo que a Tatiane me pediu para que... me autorizou que eu passasse esse vídeo, que está no Instagram dela, que foi postado no dia 9 de janeiro. E esse caso ele é muito marcante, sabe por quê? Pessoal, hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Esse caso, porque ela chegou em Brasília às 19h30 da noite. E ela foi direto para o QG. E ela foi presa 4 meses. Ela ficou presa. Ela tem 2 filhos menores de 12 anos. E aí, ela teve uma sorte, não sei, de perto do Dia das Mães ali, ela foi liberada. E ela chegou depois. Então, esse vídeo é do dia 9, está no Instagram dela, e todo mundo pode olhar, assim como tem outros lá que também relatam. Eu gostaria de passar, por favor. Pessoal, hoje é dia 9 de janeiro de 2023. Fomos obrigados pela Polícia Militar a entrar dentro desses ônibus aqui. O Exército nos entregou para a polícia. Até uma hora atrás a gente confiava no Exército, que eles iriam nos proteger. E o Exército nos entregou para a Polícia Militar. Estamos sendo retirados aqui que nem bicho, dentro de ônibus. Não sei para onde estão levando a gente. Não sei para onde a gente está indo. Nos deram prazo de 1 hora para evacuar. Estamos cercados aqui, vou mostrar para vocês. Estamos no ônibus aqui. Estamos cercados. Estamos todos no ônibus aqui. Estamos esperando para ver para onde é que vão nos levar agora. Tá bem. Obrigada. Então, ela chegou... Assim como aconteceram outras pessoas, parece que tem uns ônibus de outros estados, acho que, se eu não me engano, não sei, Espírito Santo, chegaram outras pessoas também, e elas foram colocadas todas dentro do ônibus, todas as pessoas que ficaram orando na frente do QG por 60 dias, onde não tinha um papel de bala no chão. Essas pessoas foram colocadas dentro dos ônibus e foram levadas para a sede da Polícia Federal. E elas ficaram das 8 da manhã até 1h30 da tarde, sem água, sem comida, sem banheiro. Então, o relato que eu tenho de várias pessoas é que, às vezes, algumas utilizaram sacolinha de mercado para fazer as suas necessidades, porque elas estavam presas dentro dos ônibus. Elas não tinham escolha. Tanto que mostra nessa foto, assim que elas tiveram a oportunidade de descer dos ônibus, elas fizeram banheiros improvisados, porque a necessidade era realmente extrema. E elas foram receber a primeira refeição no final do dia, se eu não me engano, 5 horas da tarde. Então, eu me recordo também de chegar lá na sede da polícia. Eu lembro hoje, parece um filme, porque... ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que... Eu, na minha ingenuidade, não sabia que aquelas pessoas já estavam presas. Mas elas estavam presas desde as 8 horas da manhã. E algumas demoraram até 3